Abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 1, versículo 26. Quero dar continuidade na palavra que comecei na quinta-feira, é a parte 2 dessa palavra. Quinta-feira nós falamos o milagre, como isso acontecerá. Hoje o tema da nossa palavra é o milagre, né? O milagre. Agora, a grandeza de Jesus, a glória de Jesus. Quinta-feira nós ouvimos como o Espírito de Deus concebeu em Maria esse glorioso milagre. Mas esse milagre não parou apenas na concepção, ele deu continuidade na grandeza de quem é Jesus. E faço mais uma vez a leitura do texto que diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi. Nós ouvimos quinta-feira que essa palavra desposada seria mais bem traduzido para o nosso contexto hoje, estava noiva de um certo homem da casa de Davi, que era José. Continuando o texto, diz assim, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria, versículo 28, e entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Versículo 30, mas o anjo lhe disse, Maria, não temais, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, e lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, entre o santo que há de vir de nascer, será chamado Filho de Deus. Isabel, a tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já do 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossível e em todas as suas promessas. Então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Você pode fechar seus olhos, oremos por mais uma vez, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, para louvar e engrandecer o teu nome. A tua palavra, Senhor, é viva, é eficaz, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e ela tem poder de penetrar no mais profundo do nosso ser, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os desígnios e propósitos do nosso coração. Pai, nós recebemos do Senhor a revelação da tua palavra. Ministre nós, através do teu Espírito, por meio da tua palavra. Tire de nós a distração, aquilo que possa roubar a tua palavra da nossa mente, e nos edifique em nome de Jesus. Amém. Celebramos por esses dias o Natal. O Natal não é, como se diz nos dias atuais, uma celebração de comelância, uma celebração de consumismo. Pelo contrário, o Natal é uma marca a qual se registra o nascimento de Jesus. Apesar de não ter sido nesse dia o nascimento de Jesus, por várias vertentes que a Bíblia nos mostra. Primeiro, porque os pastores estão campeando. Nessa época em Israel não tem condições, né? Não tem como ter pastores, né? Porque é uma época fria, então os pastores não estariam nesse momento. Nós temos também o registro do recenseamento, inclusive é por isso que José e Maria vão para Nazaré, porque eles foram participar de um recenseamento. E o recenseamento não condiz com a data a qual nós celebramos em dezembro. Mas pastor, tem algum problema celebrar o Natal em dezembro? Não tem problema nenhum, desde que de fato você celebre o que é o verdadeiro Natal. E a pergunta é, o que é o Natal? Natal é o nascimento de Jesus. Natal nós não nos reunimos, ou não deveríamos nos reunir apenas para comer, para nos fartar, outros até para se embebedar.
Natal não tem nada a ver com isso. Natal aponta para o nascimento de Jesus. Quem está aí, diga amém. Você consegue entender isso? Natal não tem nada a ver com dar presentes ou ganhar presentes. Natal tem a ver com celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Você fez isso nesses dias? Você se reuniu com a sua família para celebrar o Rei dos Reis que nasceu? É uma pergunta que vale a pena nós pensarmos. Hoje muitos pregam Jesus como apenas um espírito iluminado. Algumas religiões acreditam que Jesus é apenas um espírito que foi iluminado e viveu entre nós. Outros pregam Jesus como um homem bondoso, como um homem piedoso. Conversava eu nesses dias com um colega, e ele falou, não, Jesus foi um homem bondoso, que curou os pobres. Eu falei, parece que Jesus só andou com pobre, então. Na realidade, não. Não estou aqui negligenciando, falando que Jesus não, de fato, fez isso. Claro que ele fez, ele curou, ele foi bondoso. Mas também ele foi um homem justo, amém? A bondade de Jesus sempre esteve ligada com a justiça dele, com a justiça de Cristo, com a justiça de Deus. Outros falam que Jesus foi apenas um milagreiro, como diz aí em alguns lugares. Eu conheço algumas pessoas que gostam de viver nessa onda do milagreiro, né? Não pode falar que tem um pastor milagreiro ali, que lá vai todo mundo para lá. Não que de fato homens não façam milagres, claro que fazem, né? Não pelo homem, mas pelo poder de Deus que opera através da vida de alguns, porque a Bíblia diz que esse é um dom, o dom de cura. Mas Jesus não era o milagreiro, né? Ele não era essa pessoa. Ainda outros pregam Jesus como, não, Jesus é um Deus amoroso, assim, Jesus era aquele que trazia a paz, que trazia o amor. Então nós temos um problema com a Bíblia, que a Bíblia fala que Jesus veio trazer o quê? Espada. O que é isso? Jesus veio trazer uma divisão dentro da cultura judaica. Jesus veio trazer, falando assim, olha, tu quer me servir, é desse jeito. Tu não quer, também não tem problema. Ele veio trazer a espada. A paz em Jesus, uma paz de espírito. Mas todos aqueles que serviram Jesus nos tempos deles, ou morreram, né, exceto João. O restante todos foram mártires. Todos foram mártires dos discípulos. Então, nós temos que ter essa ideia de quem é Jesus. E se nós fôssemos perguntar para você hoje, no dia 26 de dezembro de 2021, como diz bem a irmã Ayla, no último domingo do ano de 2021, quem é Jesus para você? Jesus é um amiguinho. Não, Jesus é uma pessoa que o pastor fala todo domingo. Quem é Jesus para você? De fato, quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus na sua família? Uma coisa eu sei, ele não é aquilo que os homens dizem que ele é, ou que as religiões projetam sobre ele. Ele não é também uma projeção da nossa imaginação dentro de um efeito coletivo, como diz alguns sociólogos. Também Jesus não é aquilo que a religião quer apresentar a ele. Jesus é quem ele é. Ele é o eu sou. Jesus é aquilo que a Bíblia diz que ele é. Esse é Jesus. Não é o que eu acho que ele é. Jesus é aquilo que a Bíblia diz que ele é. O eu sou, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Quando nós olhamos para o texto de Lucas 1, nós vemos então algumas características de Jesus. Mas duas coisas, eu abro um parente aqui. Nós vemos 2 milagres em Lucas 1. E é 2 milagres muito interessantes. Como falei na quinta-feira, um milagre que nunca mais aconteceu e creio que não acontecerá mais. Que é o milagre de uma virgem conceber um filho. Mas nós temos um segundo milagre. O segundo milagre foi uma idosa engravidar também. Observe, o primeiro milagre parece que Jesus está adiantado. Como que uma mulher, a própria Maria fala, eu não tenho relação, como que posso eu ficar grávida? Parece que Jesus está adiantado, né? Parece que Deus está adiantando. No outro milagre, no milagre de Isabel, parece que Deus está atrasado. Porque o próprio anjo Gabriel fala assim, você lembra a sua parente Isabel? Ela não falava que ela é estéria, ainda está na velhice, mas ela já está no 6º mês, aleluia! Isso é muito interessante, porque isso me mostra que Deus não está preocupado com o nosso tempo. E para Deus não há impossível. Não importa ainda se ainda não chegou a hora ou se já passou. É no tempo de Deus que as coisas acontecem na sua vida. Você pode dizer amém? Esses 2 milagres me mostram isso. Nenhum parece que ele está atrasado. A mulher já está de idade e ainda era estéril. No outro parece que ele está apressado. Não, filho. O tempo de Deus não é o meu tempo, não é o seu tempo.
O tempo de Deus ele é exato, no momento exato as coisas acontecem sobre a sua vida. Não é uma hora antes nem um dia depois, é no momento exato. E aqui nós encontramos algumas características da grandeza de Jesus. Coloque para mim o versículo 32, fazendo favor. A primeira característica da grandeza de Jesus é sua origem. Diz o versículo 32 assim: e este será grande, aleluia, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. 35 agora, por favor. Versículo 35. E respondeu-lhe o anjo, lhe disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por isso também o santo que de ti há de nascer, será chamado o Filho de Deus. Nós temos aqui nesses dois versículos, Gabriel contando para Maria a origem de Jesus. E a primeira coisa que eu vejo dentro da origem de Jesus, que Jesus não é um Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus. Você pode dizer amém? Não, Jesus é um filho. Não, filho, ele é o Filho de Deus. Todos nós nascemos em pecado. Jesus nasceu porque ele é o próprio Deus encarnado. É o verbo que se fez carne. Então ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Jesus diz que ele e o Pai são um. Não há divisão, não há separação. Nós somos monoteístas, servimos um único Deus, que subsiste ou se manifesta de três formas. Então é o próprio Deus se fazendo homem, é o próprio Deus se encarnando na forma mais humilhante para Deus, que é na forma da sua criação, que é se fazendo a sua própria criação. Então nós olhamos que a origem de Deus, a origem de Jesus, perdão, é que é o próprio Deus. Em relação com o Pai, ele sempre foi e sempre será eterno na relação entre eles. Aquele menino que nasceu em Belém é o próprio Deus da eternidade. Ele não foi gerado ou criado naquele instante, ele sempre existiu. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, fala que, olha Deus falando, façamos. Por quê? Porque não estava só o Deus, o Todo-Poderoso, mas estava o Deus na sua subsistência em três formas. Estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E numa dança, a qual a teologia fala que é picorese, a qual essa mesma sombra que envolveu Maria começou a se manifestar nessa dança da Trindade. E aí foi formado eu e você, lá em Gênesis capítulo 1. E quem formou? O Deus da eternidade. Jesus não teve começo e também ele não tem fim. Ele é o próprio Deus, amém? Uma segunda característica da origem de Jesus é que Jesus, como Deus, não teve mãe. Deixa eu dizer de novo. Jesus, como Deus, não teve mãe. E Jesus, como homem, não teve pai. É fácil de nós entendermos isso. Quando ele coloca ali, ao ente de você, Maria, dentro de você nascerá aquele que é o Deus. Então, quem veio primeiro, Maria ou Jesus? Se Jesus é o próprio Deus. Jesus. Porque antes de Maria existir, ele já era o eu sou. Então, Jesus como Deus não teve mãe. Porque foi gerado dentro dela aquele ser que já existia. Agora, Jesus como homem não teve quem? O Pai. Não teve a fecundação do Pai, porque ele era o que foi descrito pelos profetas do mundo antigo, que nasceria de uma virgem, aquele que ia reinar sobre a cidade de Davi. O Verbo se fez carne por meio de uma obra milagrosa do Espírito Santo no ventre de Maria. Como Deus, ele sempre existiu, por isso Maria não poderia ser sua mãe, e como homem, ele foi gerado pelo Espírito, por isso que José não poderia ser o seu pai, de forma espiritual. Claro que José e Maria tiveram um papel extraordinário na criação de Jesus. Foram instrumentos de Deus. Como eu e você podemos ser instrumentos de Deus na vida da igreja.
José e Maria, não foi apenas Maria, mas foi José e Maria, foi esse casal, foram ferramentas da parte de Deus para abençoar a minha vida e a sua vida, porque eles cuidaram do rei do rei, dos reis do rei, do rei dos reis, do Senhor dos senhores. Amém? Então, quanto à origem do Senhor, nós sabemos que Ele é Deus. Mas uma segunda característica que o texto nos mostra no versículo 35, a grandeza de Jesus quanto o seu caráter. Nós já sabemos que Deus é o próprio Cristo, que Cristo é o Deus encarnado, mas quanto ao caráter de Jesus, versículo 35, por favor, Lucas 1, 35. Ali nós encontramos a natureza do caráter dele. E respondeu-lhe o anjo, lhe diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Por isso também o Santo, já viu que ele já era o Santo, que de ti há de nascer, será chamado o Filho de Deus. Nós temos o caráter de Jesus, que é Filho de Deus, o Santo. Jesus é um ente ou um ser santo. Ele não se tornou santo, ele é santo. Ele não herdou o pecado original que eu e você herdamos. O anjo Gabriel virou para Maria e falou: olha, o ente que vai vir do seu ventre, ele já é santo. Ele não herda o pecado original, que todos nós, a qual disse Deus ao profeta Jeremias, que foi concebido em pecado, não por um ato pecaminoso, mas não, porque herdamos o pecado, herdamos a natureza pecaminosa. Ah, pastor, eu não acredito que eu herdei a natureza pecaminosa. Pega uma criança, vê se alguém precisa ensiná-la a fazer danura, fazer a arte. Ou em outras palavras, pecar. Você acha que danura, a arte não é pecado, né? Você acha até bonitinho. Eu vejo o filho fazendo terror, e o pai, e que bonitinho. Ah! É pecado. É bonitinho agora, depois que cresce fica feio, por quê? Ah, pastor, porque é só criança. Não, filha, a natureza que nós herdamos é uma natureza pecaminosa. Agora, Jesus, o anjo já falou, ele não tem essa natureza pecaminosa, porque ele já é o santo. Jesus não é um membro da raça humana igual nós somos, igual eu e você, porque ele não herda esse pecado adâmico. Jesus não é uma semente do homem, porque se ele fosse semente do homem, ele ia herdar o pecado. Pelo contrário, ele é a semente da mulher, que foi descrito pelo próprio Deus em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher ia ser aquele que pisava na cabeça da serpente, que ia esmagar a cabeça da serpente. Por isso que ele é da semente da mulher. Por isso que ele não desceu na sua carruagem de fogo, não, ele desceu e veio pelo ventre de uma mulher, porque o próprio Deus já havia declarado que do ventre da mulher nasceria aquele que ia esmagar a cabeça da serpente. Quem está entendendo, dê um glória a Deus aí. Amém? Está pegando aí? Então Jesus nasceu sem pecado e nele não havia dolo, não havia pecado. Esse é o caráter de Jesus. Ele nunca cometeu pecado. Jesus nunca pecou. Jesus foi tentado, Jesus foi traído, foi humilhado, transpassado, rejeitado, mas nunca pecou. E essa é a desculpa da nossa geração. Não, pastor, eu só fiz isso porque fizeram alguma coisa comigo. Jesus, meu irmão do céu. Jesus aguentou todo tipo de humilhação, mas não pecou. Aguentou todo tipo de afronta, mas não pecou. Quem já tem, a maioria aqui tem irmãos, né? Quem tem irmãos aqui? Vamos ver. Você já apanhou por causa do seu irmão? Já, né? Provavelmente, quem tem irmão geralmente já apanhou por causa do irmão. Jesus apanhou por causa dos irmãos dele. Né? Jesus foi para a mão dos romanos e tomou a maior surra que a humanidade já viu, por causa de mim e de você. E não pecou mesmo assim, não falou, ô igreja. Ele, lá no Monte das Oliveiras, ele falou, pai, passa de mim. Deus falou, não passo não. E ele foi, como diz o profeta Isaías, como uma ovelha muda para o matadouro.
e não reclamou da igreja dele. Olha que coisa. Não havia nem dor, nem murmuração sobre a igreja dele, que ele apanhou e foi crucificado por ela, pelos irmãos dele, que nós nos tornamos amigos de Jesus. Ele era um homem sem pecado. Seus inimigos perseguiram, acusaram, levantaram um falso testemunho, pegaram 2 homens lá e fizeram uma falsa acusação e falou, foi ele que falou que ia derrubar o templo, mas ele está falando do templo do Espírito, e isso causou-lhe a morte dele, mas ele não pecou. Pelo contrário, a hora que Pedro pega, arranca da faca e passa na orelha do homem lá, Jesus vai lá e fala, Pedrão, gente, todo esse tempo você andando comigo, você não sabe, não é assim, filho, cola a orelha do homem lá. O outro lá na cruz, um resmungando, se você é Deus, desce daí. Aí o outro falou, seu filho de um desviado, fique quieto. Nós merecemos de estar aqui na cruz, mas ele não tem mal algum, não tem condenação alguma, é inocente. E aí ele já aproveitou a deixa, né? Ele falou, Senhor, já que eu entendo quem é o Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Jesus fala, tá bom, queridão, vou te salvar. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Nós estamos falando que o homem estava sendo crucificado, filho. Não havia dolo, não havia pecado. Esse é o caráter de Jesus. A terceira grandeza que nós encontramos a respeito de Jesus está no versículo 31. Coloque, por favor, para mim, que é a sua obra. Nós vemos que o nascimento de Jesus mostra a grandeza dele, nós vemos que o caráter de Jesus mostra a grandeza dele, mas nós vemos que a obra de Jesus também mostra a sua grandeza. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e chamará o seu nome de Jesus. O Messias, o Yeshua, o Salvador. Você que é mãe, imagina você tendo essa conversa com esse anjo. Ele falou assim, olha, eu vou te contar um negócio, você vai ficar grávida milagrosamente, porque você nunca teve relações com um homem. O Espírito vai te envolver. E no seu ventre vai ser gerado o Santo, o Emanuel, o Deus conosco. E ele será o Yeshua. Ele será o Messias. O nome dele será Jesus, o Salvador. Na cabeça de Maria, sabe o que está acontecendo? Ela está falando, através desse menino, dessa criança, desse homem que será gerado, a humanidade vai ser salva. Nós estamos falando dentro de uma cultura judaica. O judeu, o sonho dele era viver isso, era esperar esse Yeshua. Então, quando nós olhamos para isso, nós temos um Jesus, criador do universo. Fala que ele é o Filho do Altíssimo. Ele é o criador do universo. Jesus, ele criou e sustenta o universo. Ele tem o poder do universo em suas mãos. Sem ele, nada que fez se faria. Nada, nada. Jesus é o que sustenta, é o que criou e que cria todas as coisas até nos dias de hoje. Tem muita gente, principalmente a igreja passou por um tempo, num período mais antigo, que a gente ouviu algumas pessoas falando, não, isso aí foi o diabo que criou. Ei, deixa eu te falar, o diabo não cria nada. O diabo, a única coisa que o diabo faz é plágio e mal feito. Né? Sabe quando você compra lá um produto de determinada coisa, aí vem um outro que vende um outro produto plagiado, ruim. É o que o diabo faz. O diabo não tem poder criativo. Quem tem o poder criativo é Jesus, amém? Só ele tem o poder de criar. Hoje o homem zomba por meio de uma arrogância da teologia da criação, do criacionismo. Mas eu vejo muitas pessoas que não acreditam no criacionismo, mas comemoram o Natal. Eu falo, meu pai do céu, é uma contradição, né? Não acredito. Não, eu sou evolucionista. Mas por que você celebra o Natal então, ô filho de Deus? Não é verdade? Você vê, você fala, meu pai do céu, não tem cabimento.
zombam da criação ou daquilo que Deus criou. Jesus é quem sustenta o universo. Ele criou o universo e Ele sustenta o universo. É Ele que sustenta todas as coisas. Todas as coisas estão sob o poder da sua palavra. Todas as coisas estão sob o poder da sua palavra. Não há nenhuma falha na palavra de Deus. Nenhuma falha. Todas as coisas estão sendo sustentadas pelo poder da palavra. A igreja subsiste há mais de 2000 anos, porque ela é sustentada pelo poder da palavra do Senhor. A Bíblia diz que não cai nem sequer uma folha da árvore, se não for por permissão do nosso Senhor. Não acontece nada em ninguém ou através de ninguém, se não é pelo poder de Deus, ou por permissão deste, porque é Ele que sustenta. Jesus é o Deus que provê, o Deus da provisão, o Deus que está sempre presente. Jesus é o Deus que nos ama, que nos cuida, que nos consola, que nos corrige, que nos levanta quando estamos caídos, que nos restaura quando estamos quebrados. Jesus é o Deus que cura os enfermos, que dá vista aos cegos, que restaura aqueles que estão abatidos, que repreende os falsos mestres, os falsos profetas, que destrói potestades, que aniquila o mundo maligno, as coisas do mal. Jesus é aquele que reina hoje e para sempre. É aquele que firmou o seu trono sobre o universo e todas as coisas estão sob o seu poder. Você que crê, diga amém. Você crê que esse é o Jesus a qual você conhece, a qual você entregou a sua vida? Jesus é o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador. Ele veio para desfazer as obras do diabo. A Bíblia diz que Jesus veio desfazer as obras do diabo, por isso que ele se tornou o nosso Salvador. Ele esmagou a cabeça da serpente. Eu já ouvi alguns pregadores ilustrar isso, não há uma prova bíblica disso, mas há algumas conjecturações, eu acho muito legal. Diz que quando Jesus foi crucificado, quem assistiu Paixão de Cristo aqui? Você assistiu aquele filme? Aquele filme é muito legal. Aí aparece o diabo lá, com um ser esquisito, né? O diabo meio sorrindo. Por quê? Porque o diabo, quando viu Jesus sendo crucificado, ele achou que tinha ganhado o jogo. Na realidade, estava dando um checkmate nele. Ele estava frito na banha do macaco, mas não sabia ainda. Não sabia. Então, quando Jesus foi crucificado, ele está lá, padecendo, o inferno está em festa. Os capeta, demônio, estavam fazendo tudo o que queria, porque aquele que era o Filho de Deus estava sendo vencido, estava sendo crucificado. Mas, numa linguagem mais popular, né, o diabo deu um tiro no pé, permitindo que Jesus foi crucificado, porque a hora que o sangue verteu na cruz, aí entra a ilustração, diz que Jesus foi até na terra dos mortos, no inferno, tomou a chave do inferno da mão de Satanás e falou assim, está pago, e verteu todo o sangue dele. Então, toda a condenação que havia sobre a minha vida, sobre a sua vida, Jesus falou assim, está aqui, é o preço que você quer? Está pago. Amém? É que você se acha bom, irmãos, mas era ruim que não... E mesmo assim, Jesus pegou o sangue dele e falou assim, está pago, está pago. Não há mais condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque foi pago. Ele esmagou a cabeça da serpente. Ele subjugou os poderes das trevas. Jesus veio para vencer o pecado e nos dá como modelo. Jesus, ele venceu o pecado, mas morreu pelos nossos pecados. E por isso que ele venceu. Agora nós precisamos deixar de ser escravo do pecado. Passamos agora a ser escravos de Jesus. A parte boa, que ele não nos chama mais de escravo, mas chama de amigo, porque o amigo tudo sabe daquele que o outro faz. E quem falou isso foi Jesus. Ele falou, vocês não são mais meus escravos, vocês são os meus amigos.
porque tudo que eu tenho recebido do Pai, eu compartilho com vocês. É bom demais servir esse Jesus, né? Era para sermos escravos, se tornamos amigos. Oh, meu Deus, é muita glória, é muito favor. Ele verteu o sangue dele para nos comprar, para nos tirar do jugo do pecado, daquilo que nos levava para o inferno, daquilo que nos condenava. Ele nos remiu e nos resgatou do império das trevas. Ele veio para nos reconciliar com Deus. A Bíblia diz que eu e você estávamos afastados. Nós éramos inimigos de Deus. Mesmo que você quisesse, você não conseguia, porque Deus, Ele colocou um padrão muito excelente. Falou, olha, se você seguir todos os mandamentos, aí sim. E quem de nós conseguimos seguir? Ah, pastor, eu até tentei não roubar, não matar, não adulterar, não dar falso testemunho. Ah, bobagem. Não estou falando dos 10 mandamentos. Eu estou falando dos 613 leis que existem na Bíblia que você deveria seguir. Nem os 10 você lembra. Imagina das 613. Então Jesus veio e falou o seguinte: eu cumpro isso por vocês. Eu vou cumprir toda a lei para que vocês possam desfrutar da minha graça, do meu favor. Então ele veio nos reconciliar com Deus. Hoje nós somos reconciliados com o Senhor. Ele veio para morrer no nosso lugar. Quem já foi no Impacto aqui? A galera aí. Você lembra quando você foi crucificado lá? Aí o povo fala, eu não vou nesse negócio mais não. É verdade, nós crucificamos. A gente pega um voluntário lá e manda para a cruz. É só do Mirante que acontece esse negócio, né? Teve uma galera que foi para o Impacto, aí Jesus estava sendo crucificado. Os caras quis tomar a cruz de Jesus, mas aqueles lá foi crucificado mesmo. Tomar uma cruzada na cabeça. Eles sentiram o peso da cruz de Cristo. É só o povo de Mirante mesmo, a gente é uma bênção, né? Ai, ai. Mas tenta ficar assim, com os braços abertos, 10 minutos. Tenta. Brincadeira, tá, irmãos? Ninguém é crucificado lá no Impacto, não. Está fazendo uma alegoria aqui, senão os irmãos falam, meu Deus, não vou mais, não. Não, ninguém é crucificado lá, não. Isso aqui é só há um teatro lá da crucificação, mas você precisa ir para ver, senão eu te contar o filme, que graça tem, né? Mas tenta você ficar 10 minutos com o braço aberto em forma de crucificação. Eu te desafio, faça isso. Faça isso. Você não aguenta 5. 5. É 1 minuto, você está pedindo pelo amor de Deus, o seu braço está doendo. No exército, tem um ex-combatente ali, quando a gente era disciplinado, assim a tropa era disciplinada, há uma expressão assim, o fuzil na posição de saboneteira. Você lembra, né, filho? Já ficou, né? Sua cara não nega, não. O que é? Você pega o fuzil ele pesa o quê? Uns 7 quilos, 11 quilos? Nem lembro mais. Isso aqui trem é pesado. Você vira ele de ponta e coloca nessa cavinha do ombro aqui, assim, ó. E fica segurando o fuzil assim. É moleza. Moleza? O primeiro minuto é moleza. O segundo, meu amigo, claro, começa a pesar o dobro. Depois vai o triplo. Daqui a pouco, você tá querendo cair. E aí, nós fizemos um acampamento num lugar com nome bem crente, Infernim. Lá em Campo Grande tem um lugar chamado Infernim. E aí eles colocavam a gente de joelho, na beira do precipício, assim. Irmãos, o negócio lá é fundo mesmo, por isso que ganha esse nome. E aí eles falavam assim, aí o meu número era 36. Aí tinha um tenente que era meu fã, né? Aí a gente, no fuzil, com essa posição de saboneteira. Irmãos, que lá doía o joelho, porque estava de joelho, e doía porque o negócio vai pesando. Ele falava 36. Se esse fuzil cair aí, você pode pular atrás. Vai pular atrás, um precipício daquele lá? Mas para gerar uma pressão psicológica. Imagina você sendo exposto diante de toda a humanidade. Você sendo o próprio Deus que sustenta todas as coisas. Desnudo na frente de todos. Crucificado. E não havia culpa nenhuma sobre ele. Mas ele tomou as nossas culpas e levou sobre ele. Você está entendendo isso? Diga amém. Você consegue compreender quem é esse Jesus? Você consegue compreender o que é o Natal? De fato, o que significa o Natal? E por fim, a grandeza de Jesus revela o seu reino.
Versículo 32, versículo 33, por favor. Olha o que diz. Eis que será grande e será chamado, Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Versículo 33. E reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Amados, a última grandeza que eu destaco no texto hoje é a relação ao reino de Jesus. A característica do reino de Jesus, que é um reino de justiça, repleto de justiça, alegria e paz. O governo dele é um governo eterno. Qual que é a extensão do reino de Jesus? É sobre toda a humanidade. Não importa se você está no interior de Rondônia, não importa se você está nas grandes metrópoles, o reino dele abrange todo povo, língua, nação, raça. Jesus morreu para comprar todas as tribos, povos e nações. O reino dele, a extensão é por todo o mundo. Qual que é a duração do reino de Jesus? É eterno, é eterno. O reino de Jesus não tem fim, não tem fim, não terá fim. Quando nós lemos em Daniel capítulo 2, nós vemos que Daniel tem uma visão de um ser que aponta para 3 reinos. Um que tem pés de barro, os pés de ferro, né? Não é barro não, os pés é de ferro, a estrutura de cima é de barro, mas a cabeça não. E esmaga, é o reino de Jesus que esmaga todos os reinos. Por quê? Você pode pegar o reino de Alexandre o Grande. Terminou ou não terminou? Acabou. O reino do meu candidato tal, vai acabar, filho, tem data para acabar. Se ganhar é 4 anos, se ganhar de novo é mais 4, acabou. O reino de Roma, uma das grandes potências do mundo antigo, acabou também. Grécia, acabou. Agora o reino de Jesus, ele dura para sempre, amém? Ele dura para sempre. Se coloque de pé. Deixa eu te fazer uma pergunta para nós orarmos e adorarmos ao Senhor. Quais são as implicações de Jesus na sua vida? Da grandeza de Jesus na sua vida? Pastor, não estou entendendo, então deixa eu melhorar. Qual é a implicação do Natal na sua vida? Quero te convidar, se você não participou do culto, não ouviu a palavra de quinta, ouça. Para que você tenha um entendimento melhor. Mas hoje, qual é a implicação dessa comemoração que nós estamos aí celebrando nesse final de semana? Se nós olharmos para o texto, nós percebemos que Jesus não chega atrasado e nem adiantado, ele chega na hora. Jesus não atrasa e nem adianta, filho, é na hora. Maria talvez achou que estava adiantado, Isabel achou que estava atrasado, mas para as duas, Jesus estava na hora exata. Precisamos saber que para Deus não há impossível. Não há impossível. Pastor, que o senhor não conhece a minha história. Mas Deus conhece, e para Ele não há impossível na sua vida, amém? Não há impossível. Não há causa que Deus não possa entrar e resolver. Não há problema que Ele não possa desfazer. Para Deus não há impossível. Para o homem sim, mas para Deus não. Não há impossível para Deus. Precisamos nos submeter à agenda de Deus. Eu sei que nós gostamos de fazer programações, né? Gostamos. Nós temos agenda aqui da igreja e gostamos de fazer programações, de nos organizarmos, isso é bom, mas entenda que você tem que se submeter à agenda de Deus. As coisas são no tempo dele, da forma dele. E por fim, nós nem lemos mais. O texto diz mais adiante que os pastores adoraram a Jesus. Os pastores estavam lá no campo, ficou sabendo, nós até cantamos agorinha, né? Ficou sabendo que na cidade de Davi nasceu o Yeshua. E eles foram lá adorar.
Os reis magos foram lá adorar Jesus. E você? Você está vindo aqui adorar Jesus? Os pastores adoraram a Jesus. Os reis magos adoraram a Jesus. E você, filho, filha amada do Senhor? Você tem buscado adorar Jesus? Ou você tem Jesus apenas como um mantra? Apenas como uma fonte de socorro na hora que o bambu geme? Na hora que dá tudo errado, aí corre para Jesus. Mas ainda bem que deu tempo para correr, né? Ainda bem. Mas entenda que essa festividade que nós estamos vivenciando deve ser unicamente, exclusivamente para adorar o Rei dos Reis, o Jesus que morreu pelos seus pecados e pelos meus pecados e nos deu um livre acesso ao Pai. Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é viva, que é eficaz. Obrigado. Obrigado porque o Senhor ministrou no coração de cada um que me ouve nesse momento, ó Pai. Eu sei, ó Deus, que muitas vezes nós negligenciamos a nossa adoração a Ti. Adoramos os presentes, adoramos as comidas, adoramos as coisas, adoramos as pessoas e esquecemos do Senhor, que de fato deve ser adorado. Mas agora, Senhor, nós nos arrependemos. E como aqueles pastores que foram adorar o Senhor, como aqueles reis que foram adorar o Senhor, nós curvamos o nosso coração para adorar o Senhor, em nome de Jesus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito seja com você, igreja de Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor e depois nós estamos em liberdade. Que Deus abençoe.